Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você tenha tido uma excelente noite de sono. Espero que você possa estar aí com as energias renovadas, revigoradas para esse dia que está nascendo, na verdade, neste exato momento. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental. Igreja essa que fica aqui, na cidade de Osasco. E eu estou convosco todos os dias, sempre a partir das 7 da manhã, tanto aqui nesta plataforma, como também na TV Evangélica do Cariri. Sempre com um devocional fresquinho, pronto para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E aí eu quero novamente enfatizar para que você possa se inscrever no nosso canal. Existem muitas pessoas que visualizam os nossos vídeos, pessoas que até muitas vezes chegam até dar o like, mas não se inscrevem no nosso canal. E é de suma importância que você faça isso. Então, se inscreve aí no nosso canal, dá o like, compartilha, para que nós possamos continuar produzindo muito mais vídeos devocionais semelhantes a esse. E o título do nosso devocional, na manhã do dia de hoje, é Buscar-me, eis e terão vida. E o mesmo está baseado no texto de Amós. Amós, capítulo de número 5, versículo de número 4. Já estou com a minha Bíblia aqui aberta no texto, e o texto sagrado vai nos dizer da seguinte forma. O texto vai dizer assim: Pois assim diz o Senhor à casa de Israel: Buscai-me e viverei. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por sua palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, o profeta Amós, ele foi enviado por Deus para confrontar uma geração que vivia apenas de uma aparência religiosa. O profeta Amós, ele viveu ou foi enviado pelo Senhor para confrontar aqueles da sua época que estavam com o seu coração distantes do Senhor. Se você olhar o contexto do livro de Amós, você irá perceber que o povo a qual ele foi confrontar participava das cerimônias oficiais, dos sacrifícios, e frequentava ao mesmo tempo também lugares de adoração. Porém, vivia sem compromisso verdadeiro. Viviam sem um compromisso verdadeiro com a vontade de Deus. Era um povo que vivia de aparências. Olhavam e parecia ser um povo santo, porque o povo ia nas festas religiosas, eles sacrificavam, eles até adoravam o Senhor, mas não passava de encenação. Diante dessa realidade, o Senhor então faz um chamado simples, porém profundo. O versículo vai dizer: busque-me e terão vida. Esta mensagem, amado irmão, continua atual nos dias de hoje. Essa mensagem, este convite, ela faz tanto sentido hoje quanto na época de Amós. Nós vivemos em um momento marcado muito pela correria, muito pelas distrações, muito pelas prioridades equivocadas. Muitas pessoas existem sem realmente viver.
Muitas pessoas procuram satisfação em diversas fontes, porém permanecem vazias. Deus, através desse convite, nos lembra que a verdadeira vida não é encontrada em conquistas humanas, mas em um relacionamento sincero e constante com Ele. Amados irmãos, a verdadeira vida, ela floresce quando nós respondemos ao chamado de Deus para termos vida. E na manhã do dia de hoje, baseado nesse pequeno versículo que eu acabei de ler, eu quero convidar você a pensar em 3 atitudes espirituais fundamentais para que possamos ter vida em Deus. E a primeira dessas atitudes espirituais é que devemos buscar a Deus com sinceridade. Meus queridos, o chamado de Amós não era para viver uma religiosidade superficial, não. O chamado de Amós era para o povo de Deus viverem em uma busca genuína pelo Senhor. Deus, ele desejava ou ainda deseja arrependimento verdadeiro do seu povo. E não que o povo viva apenas em práticas externas. Buscar a Deus, então, meus queridos irmãos, meus estimados amigos, significa voltar-se para o Senhor com todo o nosso coração, reconhecendo a nossa dependência dEle. Quando reconhecemos a nossa dependência dEle, nós estamos reconhecendo a nossa necessidade de sua graça. Saiba, meu querido irmão, que o Senhor, ele sempre responde àqueles que o procuram com sinceridade. Infelizmente, eu digo isso com uma tristeza muito grande no coração, existem pessoas, mesmo dentro das nossas igrejas, que não passam de religiosos. Religiosos que vêm ao domingo, seja pela manhã ou pela noite, mas que nos outros dias da semana vive semelhantemente às pessoas do mundo. E uma das coisas que mais me tem entristecido como crente e até mesmo como pastor é observar o comportamento de algumas igrejas durante a Copa do Mundo que estamos vivendo. Não sou de nenhuma forma contrário a você torcer pelo Brasil, assim eu faço, eu torço, eu vibro, eu quero que a nossa seleção ganhe o campeonato mundial. Mas se o jogo cair no horário de culto, será que nós vamos sacrificar o culto para vibrar pela seleção? Será que nós estamos buscando a Deus com sinceridade ou estamos colocando outra coisa como prioridade? É isso que nós devemos pensar. A vida espiritual, amados irmãos, começa quando deixamos de apenas conhecer informações sobre Deus e passamos a desenvolver comunhão com Ele. E como aplicar isso no nosso dia a dia? Em primeiro lugar, reserve diariamente um tempo exclusivo para a oração e para a leitura bíblica. Em segundo lugar, examine o seu coração diante do Senhor com sinceridade. E por fim, priorize a sua comunhão com o Senhor acima de qualquer distração. E aí eu deixo uma pergunta para você. Você tem buscado a Deus de todo o seu coração? Ou apenas mantido hábitos religiosos? Mas existe uma segunda atitude espiritual que eu desejo despertar em você na manhã do dia de hoje. E esta segunda atitude espiritual é que devemos viver segundo os valores do reino de Deus. Meus queridos, Amós, ele denunciava uma sociedade que estava marcada pela injustiça, marcada pela indiferença ao próximo. Qualquer semelhança com a nossa sociedade não é coincidência. Deus, então, mostrou através de Amós que a verdadeira espiritualidade produz transformação prática na maneira de viver.
Meus queridos, quem busca ao Senhor passa então a refletir o seu caráter através da justiça, através das misericórdias, através da integridade. A fé, ela não deve permanecer apenas nos cultos, mas sim influenciar decisões, relacionamentos e atitudes. Saiba, meu querido irmão, que uma vida alinhada com Deus torna-se testemunho vivo da sua presença. E como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, trate as pessoas com respeito. Trate as pessoas com dignidade. Em segundo lugar, seja honesto com as suas palavras e suas atitudes. Ou seja, não seja uma pessoa incoerente. E por fim, procure oportunidades diárias para servir e ajudar a outra pessoa. E aí eu deixo mais uma pergunta para você. As suas atitudes, amados irmãos, e eu incluo a mim também nessa pergunta. As nossas atitudes durante a semana refletem os valores do reino de Deus? Pense sobre isso. Por fim, há uma terceira e última atitude espiritual que eu quero convidar você a refletir na manhã do dia de hoje. E essa terceira e última atitude é que devemos confiar em Deus como fonte da verdadeira vida. Meus queridos, quando Deus promete vida, Ele oferece algo muito maior do que apenas uma existência física. Vida trata-se de uma vida plena, uma vida absoluta, uma vida que é sustentada pela presença do Senhor, uma vida que é sustentada pela paz que vem do Senhor, uma vida que é sustentada pelo propósito estabelecido por Deus. Saiba que as circunstâncias da nossa vida podem até mudar, mas o Senhor, Ele vai sempre permanecer fiel, amados irmãos, conosco. Quem deposita então sua confiança em Deus, encontra esperança mesmo nos dias mais difíceis. Saiba, meu querido irmão, que a vida ela floresce quando aprendemos a depender do Senhor em todas as áreas da nossa caminhada cristã. E como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, entregue as suas preocupações ao Senhor, mas faça isso em oração. Em segundo lugar, confie nas promessas de Deus, mesmo quando você não compreender os processos. E por fim, lembre-se, mas faça isso diariamente, das bênçãos e dos livramentos recebidos. E aí eu deixo uma última pergunta para você. A sua segurança está em Deus ou nas circunstâncias ao seu redor? Três verbos para você viver na manhã do dia de hoje. O primeiro desses verbos é o verbo separar. Separe pelo menos 15 minutos do dia de hoje para buscar a Deus em oração, para fazer uma leitura da palavra do Senhor, para que você possa ter comunhão com o nosso Deus. O segundo verbo que eu quero que você viva na manhã do dia de hoje é o verbo demonstrar. Demonstre o amor de Cristo através de uma atitude prática, uma atitude de bondade para com alguém no dia de hoje. E por fim, o último verbo que eu desejo que você viva é o verbo entregar. Entregue suas preocupações diante do Senhor e escolha confiar que Ele está cuidando de tudo, pois tudo que o Senhor faz é para o nosso bem. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça e juntos nós vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus e amado Pai, nesse momento, Senhor, nós queremos te rogar o teu auxílio para que nós possamos te buscar com sinceridade todos os dias da nossa vida. Que a nossa vida, ó eterno Pai, possa refletir os valores do teu reino e que a nossa confiança seja firmada somente e somente em ti. Renova o nosso coração, fortalece a nossa fé e conduz os nossos passos segundo a tua vontade. Abençoa, Senhor, o dia de hoje. Nos protege e nos guarda. Por isso nós te oramos no nome de Cristo. Amém e amém. Você que está aí nos acompanhando, muito obrigado
Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional, o que é que você está esperando? Corre aí e aperta o botão do like. Depois, se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Você também pode estar se programando para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá, eu te aguardo, eu te espero. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã, se Deus nos permitir, eu estou de volta com mais um Devocional Diário. A todos fica o meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Nos vemos amanhã. Tchau.